Você já percebeu que alguns dos momentos mais difíceis da vida são exatamente aqueles em que você precisa caminhar sozinho? Sem ajuda, sem aplausos, sem ninguém dizendo se você está no caminho certo. E talvez isso não seja um castigo. Talvez seja um teste. 1. Torne-se sua própria base. Existe uma verdade desconfortável, mas libertadora. Enquanto sua força depender dos outros, ela nunca será estável. A maioria das pessoas acredita que precisa de apoio constante para continuar. Precisa de incentivo, validação, presença. Mas o problema é simples. No dia em que isso falha, tudo desmorona. Os estoicos já entendiam isso há séculos. Epiteto ensinava: não espere que as coisas aconteçam como você quer. Aprenda a querer como elas acontecem. Traduzindo para hoje, pare de depender de um cenário perfeito para agir. Porque a vida não vai te dar isso. Força real não nasce quando tudo está favorável. Ela nasce quando você continua, mesmo sem apoio. E aqui está o erro de muita gente: confundir afeto com necessidade. Sim, conexões são importantes. Mas quando você transforma isso em dependência, você entrega o controle da sua vida. Marco Aurélio foi direto. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Ou seja, a sua estabilidade precisa vir de dentro. Prática estoica. Crie compromissos diários simples e cumpra. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem motivação. Aprenda a suportar o desconforto sem fugir dele. Porque toda vez que você foge do vazio, você enfraquece. E toda vez que você suporta, você se fortalece. Ser forte não é nunca sentir falta, é sentir e ainda assim continuar. 2. Siga mesmo quando duvidarem. Existe um padrão curioso na vida. Enquanto você está parado, ninguém se incomoda. Mas no momento em que você começa a evoluir, as dúvidas aparecem. Críticas, olhares estranhos, comentários sutis. E aqui vai uma verdade que poucos aceitam. Nem toda dúvida sobre você é sobre você. Muitas vezes é sobre o medo dos outros. Porque o processo quase nunca é compreendido. As pessoas respeitam resultados, mas ignoram o caminho. Ninguém aplaude quando você acorda cedo, estuda sozinho, muda hábitos, se disciplina. Essa parte é invisível. E é exatamente por isso que ela separa quem cresce de quem desiste. Mentalidade correta. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Nem todo crítico construiu algo relevante. Nem todo julgamento precisa ser respondido. Sêneca ensinava: não é a multidão que define o caminho correto, mas a razão. E aqui está o ponto central. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa continuar. Marco Aurélio resumiu tudo. Não perca tempo discutindo sobre o que é ser bom. Seja. Trabalhe em silêncio. Foque em evidências, não em aprovação. Construa confiança com ações diárias, porque no final, a dúvida dos outros só te destrói. Se você acreditar nela. 3. O silêncio é onde você se reconstrói. Hoje quase ninguém sabe ficar em silêncio. Sempre há um vídeo, uma música, uma conversa, uma distração. Mas existe algo poderoso que acontece quando o barulho acaba. Você começa a ouvir a si mesmo.
E isso assusta muita gente. Porque no silêncio não há fuga, mas aqui está a virada. O silêncio não é vazio, ele é clareza. Marco Aurélio dizia: retire-se para dentro de si mesmo, não como fuga, mas como organização. Sem silêncio, você vive no automático. Com silêncio, você começa a enxergar. Não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. E onde você percebe isso? No silêncio. O que o silêncio faz? Organiza pensamentos, reduz a ansiedade, revela padrões mentais, aumenta a clareza nas decisões. Sêneca tinha um hábito simples: revisar o próprio dia em silêncio. E isso muda tudo, porque você deixa de reagir e começa a compreender. Prática simples: 10 minutos por dia sem estímulos. Apenas observar pensamentos, sem julgar, sem fugir. Com o tempo, sua mente se fortalece e você percebe algo poderoso. Você não precisa de distração para estar bem. Quatro, use a solitude como treinamento. A maioria das pessoas vê a solidão como perda, mas quem entende, vê como vantagem. Porque é quando ninguém está olhando que o verdadeiro caráter é construído, sem pressão, sem aplauso, sem validação. Apenas você e suas escolhas. Epiteto dizia: primeiro decida quem você quer ser, depois haja como essa pessoa. E isso acontece na solitude. Porque a solitude é poderosa. Remove comparação, elimina distrações, aumenta foco, fortalece disciplina. É nesse ambiente que hábitos fortes nascem. Acordar cedo, treinar, estudar, organizar a vida, sem ninguém ver, sem recompensa imediata, mas com um efeito acumulativo gigantesco. Sêneca alertava: enquanto adiamos, a vida passa. Então não espere motivação. Use o tempo sozinho como campo de construção. Em vez de pensar: por que estou sozinho? Pergunte: o que posso construir agora? Essa pergunta transforma tudo. Você deixa de se sentir vazio e começa a evoluir. No fim das contas, a solidão não é o problema. O problema é não saber usá-la. Quando você aprende a caminhar sozinho, a depender menos, a pensar com clareza e a agir com disciplina, você se torna alguém perigoso para a mediocridade. Alguém que não precisa de plateia para continuar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal O Sábio da Montanha e continua assistindo os próximos vídeos, porque a sua evolução começa agora.